Olá, queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara. Nós estamos no dia 26 de dezembro. Acabamos de passar pelo Natal com as nossas famílias. Espero que Jesus tenha estado presente. Vamos dar continuidade hoje aos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos com o nosso livro aqui. Hoje vai ser Eu, Você e o nosso livro. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo, para vocês buscarem o livro de vocês. Eu vou fazer uma peça inicial, e para aqueles que não me conhecem, eu sou Priscila Pinheiro, e vamos pegar o nosso livro para darmos início ao nosso estudo. Bom, espero que agora todos com o livro na mão. Vou fazer uma peça inicial, vou dar uma contextualizada de onde nós estamos e para onde nós vamos, e a gente prossegue. Pai amado, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade do estudo, do trabalho. Agradecemos pelo nosso lar, pela nossa família, por todas as oportunidades, Senhor, que a vida nos apresenta, de aprendizado, e que possamos, Senhor, nos manter sintonizados com a espiritualidade maior que se faz presente e com o Mestre Jesus, que nos disse que se um ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Muito obrigada, Pai. Graças a Deus, que assim seja. Bom, nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 4 da Vida Espírita, e estamos no item Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Então, o que Kardec está procurando entender aqui? O que acontece com o espírito uma vez que ele se vê desprendido do corpo? Então, é importante a gente lembrar, nós somos constituídos de três coisas: espírito, perispírito e matéria, certo? Então, enquanto estamos encarnados, temos esses três elementos. Quando desencarnamos, o corpo permanece, se corta, quebra o laço que prende o corpo ao espírito e perispírito, e esse espírito e perispírito permanecem, certo? Na vida espiritual, na vida que não está associada à matéria. E aí, Kardec vai perguntando sobre o que acontece, né, quando esses espíritos encarnam, quais são as percepções que eles têm, quais são as sensações que eles têm. E aí, um pouco antes da nossa pergunta do dia de hoje, que é a 247, na 245, ele pergunta: os espíritos eles conseguem ver, né? E essa visão ela está circunscrita a um órgão? E Kardec deixa claro aqui nas perguntas, né, 245, 246, que essa visão ela não está circunscrita a um órgão, nesse espírito que está desencarnado, esse espírito que está descrito aqui no Livro dos Espíritos com letra maiúscula, esse espírito que a gente deve interpretar como o espírito e o perispírito, não mais associado a um corpo de carne, né, a um corpo material. E aí os espíritos respondem para Kardec que a visão ela está em todo o espírito, então ela não está circunscrita a um órgão específico. E, na verdade, é assim que o espírito vê, só que quando ele está associado ao corpo, o perispírito e a ligação com o corpo ajuda a direcionar que essa visão esteja associada a um órgão. Depois Kardec até pergunta, mas o espírito precisa de luz para ver? Porque o nosso órgão, para conseguir perceber as cores, ele precisa da presença de luz. E Kardec diz que não, os espíritos não precisam de luz para conseguir enxergar, e enxergar sem a necessidade de estar exatamente no olho, circunscrito a um órgão, mas ele consegue enxergar por toda a sua estrutura, vamos dizer assim. E aí Kardec indaga os espíritos se, por exemplo, os espíritos eles podem enxergar duas coisas ao mesmo tempo. Se eles podem enxergar dois pontos, por exemplo, do globo ao mesmo tempo. E a resposta é que sim. Os espíritos eles conseguem se transportar de um lugar para o outro pela força do pensamento, pela rapidez, na verdade, do seu pensamento, utilizando seu pensamento, e ele consegue irradiar esse pensamento para pontos diferentes, então ele consegue perceber, ver, enxergar e ouvir, como a gente vai ver
nas outras questões, diferentes pontos ao mesmo tempo. E depois Kardec segue perguntando se eles conseguem ver tão distintamente quanto nós. E aí é quase uma presunção a gente achar que nós enxergamos da forma mais nítida possível. Mas a pergunta dos espíritos, a pergunta de Kardec é respondida pelos espíritos da seguinte forma: mais distintamente que vós, pois que a sua vista penetra onde a vossa, pois a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscure. Então, nada obscurece. O que isso quer dizer? Que a nossa visão quando encarnados, ela está limitada a um corpo material. Então, se eu estou olhando aqui para frente, estou olhando para uma parede, mas tem outras coisas depois dessa parede, só que a minha visão não alcança. E aí o que os espíritos nos respondem é que a visão deles não está limitada pela matéria. Então, eles conseguem ver sem essas limitações que a matéria hoje nos proporciona. Tá? Então, eles conseguem enxergar ainda mais, não só mais nitidamente, mas mais dimensões, de formas mais claras e nítidas do que hoje nós conseguimos, uma vez que estamos associados a esse corpo. E esse corpo ele funciona como se fosse uma armadura mesmo, né, um casaco, alguma coisa que, de uma certa forma, ele pesa um pouco, ele nos limita de uma certa forma, então ele limita também a forma como nós percebemos, sentimos as coisas, certo? Dando prosseguimento, ele pergunta se os espíritos ouvem, a resposta é que sim, e ouve até mesmo sonhos imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos, ou seja, novamente reforçando de que o corpo ele é um certo limitador em relação às propriedades que o espírito consegue executar, tá? Uma vez liberto desse corpo. E Kardec reforça essa pergunta, né? Mas no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Eu estou aqui na pergunta já 249. E aí, os espíritos reforçam: todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então vamos lá. Enquanto encarnados, as nossas sensações e percepções estão associadas aos nossos órgãos, os órgãos do sentir. Agora, uma vez como, né, a visão, o olfato, a audição, a fala. Agora, quando nós desencarnamos, é como se todo o espírito conseguisse perceber o som, a fala, conseguisse ver as coisas, não circunscritas a uma parte específica do seu perispírito, né? Não vou falar corpo, mas do seu corpo espiritual. E isso quer dizer que eles vão ouvir melhor ou pior, vão conseguir selecionar aquilo que querem ouvir melhor ou pior, se eles estiverem mais ou menos apegados à matéria, tá? Que é o que ele desenvolve nas próximas perguntas. Aí Kardec pergunta: eles são sensíveis à música? E aí os espíritos respondem: a música terrestre? O que é a música terrestre em relação à música celeste? Mas sim, os espíritos são sensíveis à música, mas conseguem ouvir e perceber ainda melhor o que eles chamam de música celeste. Os espíritos são sensíveis às magnificências da natureza, então, né, as paisagens bonitas, a essa forma que hoje mesmo nós usamos, né, como uma forma de nos conectar com Deus. E aí eles reforçam, né? No mundo espiritual temos paisagens ainda mais belas, mas essas belezas naturais dos mundos, os espíritos sim são sensíveis a elas. E aí, na 253, ele já foca um pouco nos sofrimentos. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos, ou seja, eles precisam das mesmas coisas que o corpo precisa: se alimentar, repousar, para que possa, né, para que possam viver, né, ter um bom funcionamento desse seu corpo, mesmo que ele seja espiritual. E aí os espíritos respondem que
os espíritos desencarnados os conhecem, ou seja, as necessidades e os sofrimentos físicos, porque os sofreram antes. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. Então, basicamente, o que a gente pode perceber aqui? Que quando nós desencarnarmos, a gente não vai ter as mesmas necessidades que a gente tinha antes. A gente pode lembrar que elas existem, a gente pode até desejar que elas permanecessem, né? O pessoal pergunta, mas e a minha Coca-Cola, e o meu chocolate? Não vai ter no plano espiritual? Gente, provavelmente não. A gente vai se utilizar daquilo que é necessário para o nosso corpo espiritual. Não são as mesmas necessidades do corpo físico. Na 254, Kardec questiona os espíritos, né? E a fadiga, e a necessidade de repouso? Porque nós, né, precisamos, o nosso corpo precisa, em tese, de um repouso de pelo menos 8 horas, como é recomendado pelos médicos, né? Então, quando desencarnamos, a gente precisa dormir, porque a gente sabe que quando nós estamos encarnados, o nosso corpo ele permanece em repouso e o nosso espírito se desprende. Mas agora que a gente não tem mais o corpo, a necessidade de descansar era do corpo ou era do espírito? É isso que Kardec está tentando entender. E os espíritos respondem: não podem sentir fadigas como a entendeis. Então, ou seja, no mesmo parâmetro de referência que temos para o corpo material. Consequentemente, não precisam do descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. A gente sabe que muitos processos catabólicos acontecem enquanto o corpo está em repouso. Então, a gente repõe musculaturas, a gente repõe proteínas, aminoácidos. O nosso corpo, bioquimicamente falando, ele faz diversos processos que ocorrem durante o sono, regulações hormonais, enfim, diversas coisas acontecem. Enquanto a gente está dormindo, porque o corpo ele necessita gastar energia para realizar esses processos. É por isso que muitas das vezes a gente está em repouso enquanto o corpo realiza esses procedimentos e aí o nosso espírito tem a oportunidade que a gente pode se utilizar ou não, né, de fazer um bom uso desse tempo, tá? E aí o que Kardec ressalta aqui depois? Que toda atividade que os espíritos eles executam, ela não é material, ela é intelectual. Então o repouso que os espíritos conhecem é um repouso de pausa da mente, certo? Então é um verdadeiro repouso, mas não é comparável ao repouso do corpo. E ele ainda diz: quanto mais elevados os espíritos, menos eles precisarão repousar. Novamente, associando a quanto mais elevados os espíritos, mais elevados em quê? Mais moralizados, menos apegados à matéria, ou seja, tem menos necessidade da matéria. Então, se esses espíritos estão mais evoluídos, menos apegados à matéria, mais elevados moralmente, menos eles vão precisar repousar e mais eles vão conseguir se utilizar dos sentidos, né, das suas percepções, elas vão ser mais afinadas, mais depuradas, mais nítidas, melhores percebidas e melhores controladas, né, melhormente controladas, é isso que eu quero dizer, né? Então, vão poder se utilizar de todas as propriedades do espírito, tá? Que não são só essas, mas elas estão presentes, inclusive, né, em outras partes do livro dos Espíritos, um pouco no livro dos Médiuns também, que vai descrever quais são todas as propriedades que o Espírito tem e como que elas funcionam. Por último, uma coisa até que Kardec ficou se questionando muito, e ele até fala um pouco depois na pergunta 257, mas ele começa aqui na 256. Como é então que alguns espíritos têm se queixado de sofrer frio ou calor? E aí os espíritos respondem: é reminiscência do que padecem durante a vida, reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade.
Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas a comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm a impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz sobre os ombros. E aí, ele até vai descrever depois, aqui na própria 17, dessa percepção que a gente tem, né? Que mesmo quando o corpo ele amputa um órgão, né? A gente ainda tem, dizem as pessoas, né? Que elas ainda têm a percepção de que esse membro, né? Eu falei amputar um órgão, né? Não. De que esse membro ele existe. Então, os espíritos, em tese, eles não deveriam sentir frio ou calor. Quem sente frio ou calor é o corpo, que necessita de uma temperatura para realizar os seus processos, aqueles que a gente está falando, os bioquímicos, metabólicos, regulações hormonais, para que ele ocorra. Então, o espírito ele não tem essa mesma necessidade. Só que, assim como em relação às dores, aos sofrimentos, essas percepções, todas elas podem ser, sim, sentidas, mas elas são sentidas como uma lembrança do que nós sentimos no corpo. Então, muitas das vezes, um espírito ele desencarna numa condição de muita dor, numa doença, num acidente. E às vezes a gente vê relatos dos espíritos ainda falando que sentem muita dor, né? Só que aquela dor, ela é do corpo, mas como eles a sentiram antes, eles se recordam dela. Que aqui é a mesma situação quando eles falam de sentir frio ou calor. Muitas das vezes, algumas pessoas podem desencarnar num desses cenários, sentindo muito frio, sentindo muito calor, e essa presença ainda está muito presente, né, no psiquismo daquele espírito, na mente mesmo, né? Então ele tem essa lembrança e essa sensação, só que a gente sabe que as lembranças, quando nós acionamos essas lembranças, muitas das vezes nós as ressentimos, né? O relembrar, o sentir, o ressentir, é como se a gente estivesse sentindo pela primeira vez, lembrando pela primeira vez, vendo a coisa acontecer pela primeira vez, né? Então as nossas lembranças, elas têm uma consequência muito real, em nós. Então por isso que Kardec está questionando essa questão do frio ou calor para entender como é que esse corpo espiritual, né? Como é que esse espírito, uma vez desprendido do corpo material, ele consegue ter essas percepções, sensações e sofrimentos, uma vez sem o auxílio ou sem a agregação do corpo físico. Na pergunta seguinte, que é a 257, é só uma pergunta dentro de um item, que é o ensaio teórico da sensação dos espíritos. E ele vai discorrer nessa pergunta, esse item todo, que é uma pergunta, mas é um item longo. Ele vai discorrer um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre essas perguntas desse último item. Vai trazer vários exemplos, né, Kardec, nas suas observações e nos seus estudos, de como funciona essa sensação do espírito, tá? Esse estudo ele vai ser realizado pelo Gabriel na semana que vem, tá? E eu acho importante a gente conversar um pouquinho, né? Vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, trazer aqui algumas outras reflexões para nós no estudo de hoje. Eu tô aqui no livro Fonte Viva, tá? E no capítulo 1, que ele se chama. Não é nem o capítulo 1, né? Na introdução do livro, que Emmanuel intitulou de Com Jesus e por Jesus, eu vou ler os últimos parágrafozinhos, tá? Porque eu acho que super tem a ver com o que a gente leu nas reflexões de hoje. Então, ele tá falando, né, sobre essa terceira revelação, que é a doutrina espírita, a codificação espírita, o papel de Kardec em todo esse processo, e aí ele conclui da seguinte forma: espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enchemeiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação.
Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. Por mais que a gente saiba, né, que é importante a gente lembrar que não quer dizer que a gente está vivendo uma falsa, né, mas quer dizer que ela é relativa. Ela é muito importante para o nosso crescimento espiritual, mas ela não é, por si só, a única que nós temos, né? Nossa vida, com letra maiúscula, ela precede esse corpo e vai continuar após ele. Porque o corpo ele tem uma data de validade, mas o espírito ele é imortal. Ele teve início, mas ele não tem fim. Então, Emmanuel conclui aqui. E sabendo que a justiça defir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Então, gente, por mais que seja muito, muito importante a gente estudar as bases da nossa doutrina espírita, né? E é por isso que a gente tem esse estudo sequenciado das obras básicas, Livro dos Espíritos aqui, que é o que a gente está estudando no momento. É importante a gente procurar encaixar esse conhecimento em uma aplicação prática. Então, não basta só a gente chegar aqui e ler sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos e falar assim, nossa, que interessante. Então, os espíritos, eles percebem os sonhos, eles conseguem enxergar, eles conseguem ouvir, eles percebem a música, eles percebem a beleza da natureza dessa forma ou daquela forma e a gente fechar o livro dos espíritos e falar, acabou o estudo de hoje, certo? Então, a reflexão que Emmanuel está dizendo aqui é que a necessidade de estudo, né, que é uma das coisas importantes aqui para a gente pensar, ela vai continuar uma vez que desencarnemos. Então, nós vamos continuar necessitando aprender, nós vamos continuar necessitando estudar e que nós não aproveitemos, né, não utilizemos desse tempo que temos aqui na Terra, estudando a doutrina espírita apenas para saber, né? O saber pelo saber, que ele é importante, mas ele sozinho, ele não é suficiente. Então, nós temos que desenvolver não só a inteligência, mas também, né, o amor, essa parte moral, essa reeducação dos pensamentos e sentimentos que estão dentro de nós, para que a gente pode não só estudar, mas aprender as lições, colocando-as na prática. Então, que a gente consiga pensar como que a gente pode viver a doutrina espírita nas nossas vidas, prosseguindo para frente, com Jesus e por Jesus, sabendo, né, que o Mestre veio nos trilhar, veio nos mostrar esse caminho que ele trilhou e mostrando que tudo que ele realizou é possível, que nós somos deuses, que a gente possa fazer brilhar a nossa luz, né? Fazendo num esforço diário, todos os dias, não só do estudo, mas da aplicação prática dos nossos pensamentos, sentimentos, dessa transformação moral, desse autoconhecimento, entendendo quem eu sou, o que eu tenho, aonde eu estou, qual o meu objetivo nessa encarnação, quais são, né, as necessidades que o meu espírito tem de se reaprender, de se reeducar. E através disso, a gente, não só através do estudo intelectual, mas a gente utilizando também, né, tudo aquilo que a gente tem de bom, de melhor todos os dias, para a gente conseguir nos aceitar, para a gente conseguir nos compreender, para a gente conseguir nos descobrir e, por consequência,
entender melhor o outro, conseguir viver e conviver melhor com aqueles que estão ao nosso redor. Bom, considerando que a gente ainda está muito, muito próximo do Natal, eu queria então, já que eu li um pedacinho da introdução, eu vou ler um pedacinho agora do final. Ainda no livro Fonte Viva, nós temos o último capítulo, que é o 180, que é intitulado Natal. E nós vamos ler juntos para a gente encerrar o estudo do dia de hoje. A citação que ele traz é de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade no mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente da estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade, e revelando-a transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântido milagrante dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sobre os esplendores de um novo dia. Então, eu queria encerrar com as reflexões de que possamos fazer esse exercício de trazer o Mestre e os exemplos do Mestre para próximos dos nossos corações, para próximos do nosso lar, do nosso local de trabalho, de todos os lugares que nós frequentamos. Que a gente possa trazer esses exemplos do Mestre, viver, conforme Jesus nos propõe, todos os dias. Que a gente possa cada vez mais procurar nos aproximarmos, desse Mestre querido, que nos ama muito e quer que nós continuemos nesse exercício constante, diário, de aprender a amar. Então, queridos, que possamos fazer com Jesus e por Jesus a nossa parte nessa encarnação, para que possamos não só estudar e aprender, mas para que possamos continuar esse processo de autoconhecimento, de transformação moral, de a cada dia tentarmos fazermos melhores escolhas, de a cada dia tentarmos apurar os nossos sentidos, as nossas percepções, diminuir os nossos sofrimentos, aprender as lições de nossas dores, porque esse é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias, E, claro, é muito importante nós nos darmos as oportunidades também diárias de nos conectarmos ao Pai, fazermos as nossas preces, fazermos as nossas meditações,
olharmos para a natureza para nos conectarmos com Deus, com o belo, com o bom, ouvir músicas edificantes para que possamos, né, nos nutrir com aquilo que nos faz bem. Então, se é uma leitura edificante, se é uma música, se é uma paisagem bonita, que possamos fazer aquilo que nos faz bem, que nos nutre, que nos permite que cada vez mais possamos ser essa versão melhor de nós mesmos e que possamos continuar no ano que vem os nossos estudos das obras básicas, que possamos continuar nesse exercício de aprender a amar. Então, para nós encerrarmos, eu vou fazer uma prece de encerramento, tá bom? Pai amado, de infinito amor e bondade, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada pela grande escola que a Terra é, por todas as oportunidades que a vida nos dá de crescer, de aprender, de nos melhorar, de procurarmos fazer melhor, fazermos escolhas diferentes, aprender com elas, mudar a nossa perspectiva, de entender, Senhor, que Tu nos ama, que não estamos sozinhos nunca, que o Teu amor é infinito por nós e que esse amor seja a nossa sustentação nos momentos de dor, de dificuldade, de olhar para o outro e compreender quem ele é, o que ele pode nos dar, que possamos, Senhor, não esperar daqueles que estão ao nosso redor mais do que eles têm condição de nos fornecer, que possamos continuar no exercício de dar, tomar e receber, que possamos continuar no exercício de aprender a amar, Senhor. Que possamos saber nos posicionar na vida cada vez mais firmes e seguros dos nossos valores, das lições do Mestre. E que possamos, Senhor, reconhecer a felicidade possível que cada dia nos traz. Muito obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus que assim seja. Queridos, então, por último, eu espero que vocês tenham tido um excelente Natal. Que a presença, o cheiro do Mestre, toda essa vibração de Jesus possa nos acompanhar, não só agora no período do Natal, mas durante todo o ano. E que vocês tenham um feliz 2026, um bom Réveillon, uma boa passagem, que vocês possam integrar, consolidar todas as lições aprendidas em 2025, nós, né, porque eu me incluo nesse processo, e que nós possamos, no ano de 2026, continuar estudando, crescendo, aprendendo e amando. Um abraço a todos.